Muito bem, gente. Existem 5 classificações para os carbonos. Quanto ao número de carbonos a ele ligados, quanto à presença de ligações sigma e π, quanto à geometria, quanto à hibridização ou hibridação e quanto à assimetria. Bom, vamos trabalhar então com a primeira classificação, quanto ao número de carbonos a ele ligados. Um carbono, ele é primário quando ele está ligado, aquele carbono que você está olhando para ele, ele está ligado a nenhum ou somente um carbono. Secundário, se aquele carbono que você está olhando para ele, ele estiver ligado em 2 outros carbonos. Terciário é o carbono que se liga a 3 carbonos, e quaternário é o carbono ligado a 4 carbonos. E aí você já se pergunta, uai, mas o carbono liga sempre 4 vezes. Sim. Então vamos aproveitar, vamos fazer aqui uma breve lembrança. O carbono sempre se liga 4 vezes. O N-nitrogênio se liga 3 vezes. O oxigênio se liga 2 vezes. E o hidrogênio, H, e os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, se ligam uma vez. Ok. Então vamos traduzir isso aqui vendo imagens. Perceba, esse carbono que está aqui em cima, ele está sendo classificado como primário. Mas não é porque ele está ligado uma vez só, porque carbono se liga 4 vezes. É porque ele está ligado em apenas um carbono. E as outras ligações? Neste exemplo específico, este carbono aqui de cima está ligado a 3 outros hidrogênios. Perceba que ele se liga 4 vezes. Mas ele é primário porque ele está ligado em apenas um carbono. Vamos para esse aqui da esquerda. Por que ele também é chamado primário? Porque ele está ligado em apenas um carbono. Ok? Agora, vamos olhar esse aqui que está mais no meio da molécula, que eu estou circulando ele aqui. Ó. Olha lá. Ele é terciário, porque ele está ligado para cima em um carbono, para a esquerda em outro carbono, para a direita em outro carbono. Ele está ligado em 3 carbonos. Então, ele é terciário. Ok? Garanto que você já entendeu. Vamos dar sequência. Esse carbono aqui, ó, que a gente está chamando ele de secundário, ele está ligado para a esquerda em um carbono, para a direita em outro carbono. Mas todos eles estão ligados 4 vezes. Ele é secundário. Chegando no penúltimo, ele é secundário porque ele está ligado à direita em um carbono e à esquerda em outro. Cuidado com a pegadinha. Professor, mas eu estou percebendo aqui, pelo modelo atômico, né, que você usou, que esse carbono secundário ele está ligado através de uma ligação dupla com o carbono da direita. Sim, mas ele liga com um carbono à direita. Não tem problema ele ligar 2 vezes com ele. Então, olhe para ele de novo. Ele está ligado em 2 carbonos. E, finalmente, o último carbono é primário, porque ele está ligado em apenas um carbono. Ah, mas ele está ligado através de uma ligação dupla. Não tem problema nenhum. Ok? Vamos a outro exemplo? Nesta estrutura, vamos começar do lado direito. Esse carbono da direita é primário, porque ele está ligado em apenas um. Aqui há uma ligação dupla, viu, gente? Porque dependendo da maneira como a gente tira foto, às vezes não fica tão claro assim. Esse segundo carbono é secundário, porque ele está ligado em 2 carbonos. O próximo também secundário, porque ele está ligado em 2 carbonos. Esse de cima está ligado em um carbono, primário. Esse aqui da esquerda também primário, porque ele está ligado em apenas um carbono. O de baixo também primário, porque ele está ligado em apenas um carbono. E por último, veja bem este carbono que eu estou colorindo de vermelho. Ele está ligado para um lado com carbono, para cima com outro carbono, para a esquerda com outro carbono, para baixo com outro carbono. Ele está ligado em 4 carbonos. Portanto, ele é quaternário. Ok, pessoal? Bem, dando sequência então, pessoal, agora a gente vai ver quanto à presença de ligações sigma ou π. Um carbono é dito saturado quando ele só possui ligações simples, que também são chamadas sigma. E o carbono é classificado como insaturado se ele possui ligações sigma, mas também uma ligação chamada π, formando ligações duplas ou triplas. Então vamos ver aqui. Aqui, ó, quando um carbono
sai dele uma ligação simples, aquela ligação é uma ligação covalente, compartilhamento de elétrons, não é, gente? Entre ametais, ok? Aqui no meu canal do YouTube tem videoaulas do conteúdo do primeiro ano de Química, se você precisar, ligações químicas, tá? Então, essa ligação é chamada ligação covalente simples, ou sigma. A gente não vai usar a expressão muito covalente aqui na química orgânica, pelo menos aqui nesse começo. Quando o carbono tem uma ligação dupla, uma ligação é chamada sigma e a outra é chamada ligação pi. E eu vou explicar daqui a pouquinho qual que é a origem, por que há diferença no nome. O importante é vocês guardarem isso. Se a ligação é tripla, perceba, somente uma é sigma. Só uma. Não são duas sigmas e uma pi. Pense assim, quando a ligação é simples, ela é sigma. Se tiver uma dupla, uma é sigma. Sempre uma é sigma. Então, a outra é a pi. E se tiver uma ligação tripla, sempre uma delas é sigma. Uma é sigma. Então, as outras duas, consequentemente, são pi. Ok? Eu vou explicar melhor daqui a pouco para vocês. Professor, qual que é a diferença? Né? Por que tem nomes diferentes? Aguarde. Vamos lá. Antes da gente ver exemplos concretos, eu queria mostrar para vocês essa tabela, que é uma tabela muito curiosa, e ela não é complicada de entender. A gente vai entrar aqui um pouquinho com termoquímica, que é um conteúdo de segundo ano. Vocês também encontram esse assunto no meu canal do YouTube. Vamos lá, de cima para baixo. O comprimento da ligação CC, ou seja, C simples, C, é 0,154 nanômetro. Nanômetro, 10 elevado a menos 9 metro. Perceba que a energia para quebrar 1 mol dessa ligação é 347 kJ. Okay? Porque para quebrar a ligação tem que absorver energia. É um fenômeno endotérmico. Porque dois átomos não se separam gratuitamente. Eles estão ali estáveis. Eles estão ligados um ao outro, formando uma estrutura estável. Quando você tem uma ligação C dupla C, perceba duas coisas. Que o comprimento da ligação diminui 0,134 nanômetro e, consequentemente, você consegue entender, pessoal? Se o comprimento diminuiu, a distância entre os átomos diminuiu, então eles estão mais perto um do outro, então eles se atraem mais fortemente, não é? Se eles se atraem mais fortemente, para separá-los fica mais complicado. Portanto, a energia para quebrar 1 mol da ligação dupla é maior do que 347, 611. Não tem lógica? Vão confirmar? Quando um carbono se liga ao outro através de uma ligação tripla, o que você já pode concluir? Que o fato de ter uma ligação tripla unindo os dois faz com que a atração aumente entre eles. Consequentemente, o comprimento da ligação diminui, 0,120 nanômetro, ou nanômetro, fica à vontade, tá? E aí, você espera que aconteça o quê? Que a energia para quebrar 1 mol de ligação tripla, 837 kJ, seja maior do que 611, que é para quebrar 1 mol de ligação dupla, que por sua vez é maior do que a energia para quebrar 1 mol de ligação simples. Concorda que é coerente? Para a gente finalizar, isso vale também para outras ligações. Aqui os dois últimos exemplos. Ligação C simples O, o comprimento é 0,143 nanômetro, a energia para romper 1 mol dessa ligação é 360 kJ. No entanto, quando você pensa nos mesmos átomos unidos por uma ligação dupla, o comprimento da ligação diminui, porque eles chegam mais perto um do outro, eles se atraem mais fortemente, consequentemente, e, portanto, você espera que a energia para romper 1 mol de ligações duplas CO seja maior. Antes de eu mudar a tela, eu queria alertá-lo sobre uma coisa muito importante. Presta atenção. Você poderia estar pensando aí agora, professor, vê se eu estou entendendo certo. Para romper 1 mol de ligação C dupla C, precisa de 611 kJ. Mas ali acima, para romper 1 mol de ligação C simples C, precisa de 347. Ora, se a ligação dupla é feita de uma sigma e uma pi, vê se o meu raciocínio está certo, você me perguntaria. Eu vou pegar a energia para quebrar a dupla, 611, e vou subtrair dela, 611, e vou subtrair dela a energia para quebrar
a ligação simples, que é 347. Esse resultado que der aqui, ó, é a energia para quebrar a π. Vou falar de novo. Se um mol de ligação dupla absorver 611 kJ, ela se rompe. Mas, como a ligação dupla é feita de uma sigma e de uma π, você pensaria que, pegando a energia para quebrar a dupla, 611, e subtraindo da energia para quebrar a simples, você obteria a energia para quebrar somente a π. Está errado. E eu explico para vocês por quê. Porque não tem raciocínio proporcional, não tem lógica matemática. Porque a ligação π, daqui a pouquinho eu vou explicar qual que é a diferença, ela é diferente da ligação sigma. A ligação dupla, ela não é feita de duas sigmas. A ligação tripla, ela não é feita de 3 sigmas. Portanto, se a característica das ligações sigma e π é diferente, se a característica é diferente, não se pode fazer isso. Ok, gente? Você não pode fazer essa subtração que nós estamos fazendo. Bom, eu queria mostrar para vocês, então, antes de prosseguir, afinal de contas, qual é a diferença, bem rápido, tá, gente? Não é muito o nosso objetivo nessa videoaula. Eu vou tentar te explicar, de uma maneira rápida, qual é a diferença da ligação sigma e da ligação π, tá? Então, acompanhe aqui. Eu vou fazer uma imagem aqui para você ver, usando aqui esse espaço branco, tá? Veja bem, aqui é um núcleo, ó, aqui é um núcleo, aqui à esquerda, ó, e aqui é um átomo de carbono, ok? Vamos colocar um outro núcleo aqui, ó, do outro átomo de carbono, ok? Eu vou usar como X para representar os elétrons. Então, o carbono da esquerda, ele entra com elétron, o carbono da direita entra com elétron, e esses elétrons são compartilhados, formando a ligação covalente. Agora, presta atenção. Vocês notaram que esses 2 elétrons dessa ligação aqui, ó, eu os coloquei na direção dos 2 núcleos, dos 2 átomos de carbono? Viram que eu fiz isso? Esta ligação é a ligação sigma, que eu representei aqui com esse símbolo, que apareceu ali atrás. Então, repetindo, a ligação sigma é uma ligação na qual os elétrons que estão sendo compartilhados estão na direção dos 2 núcleos dos 2 átomos. Pode ser átomos de carbono, de hidrogênio, tá? Vale para outros átomos. Porém, atenção, vamos agora representar aqui uma ligação π entre esses 2 mesmos átomos de carbono. Então, eu vou representar agora os elétrons também, como se fossem X. Os elétrons π, pessoal, eles não ficam na direção dos 2 núcleos. Eles ficam acima, aqui ó, estou desenhando, acima e abaixo do eixo que une os 2 núcleos. Pense perpendicularmente. Você consegue, ali, ó, você está imaginando 2 átomos com 2 núcleos. Agora, pense na vertical, aqui ó, vertical, talvez a palavra melhor. Pense na vertical. Elétrons que estão sendo usados para ligar um ao outro, acima e abaixo. Quando os elétrons estão acima e abaixo dos 2 átomos, gente, não é muito distante não, tá? É ali pertinho, só que acima e abaixo dos 2 átomos. Esses elétrons formam a ligação π. Aí você se pergunta, professor, e aí, o que isso tem a ver com a energia? Presta atenção agora para a gente fechar com chave de ouro. Você concorda que a distância dos elétrons π aos núcleos de carga positiva, que ó, a distância dos elétrons π, que ficam acima e abaixo dos átomos, bem próximo ali, mas não entre os núcleos. Essa distância aos núcleos, ela é maior do que a distância dos elétrons sigma aos núcleos. Ora, então vamos pensar bem aqui, pessoal, para fechar. O núcleo tem próton e nêutron, portanto o núcleo é positivo. Os elétrons são atraídos por quê? Pelos prótons que estão nos núcleos. Se os elétrons π estão mais distantes dos núcleos, eles são mais fracamente atraídos pelos núcleos. Portanto, a ligação π de uma ligação dupla, você tem uma ligação dupla.
Se você der energia para aquela ligação, quebra a π e a sigma. Mas qual delas que precisa de menos energia para ser quebrada? Da ligação dupla? A ligação π é que precisa de menos energia. Já a ligação sigma, pelo fato dos elétrons estarem na direção dos núcleos, entre os núcleos dos dois átomos, esses elétrons sigma, eles estão mais próximos aos núcleos, portanto, a atração entre os prótons dos núcleos e os elétrons sigma é maior. Então, daquela energia que vai ser usada para quebrar a dupla, uma parte menor é para quebrar a π. Entenderam? E a maior é para quebrar a sigma. Agora, para a gente fechar, não vai ser fácil desenhar. Aliás, eu não vou desenhar, eu vou falar. Imagine agora que você tem uma ligação tripla. Tá ok, pessoal? Então, eu vou apontar, mas não vou desenhar. Então, vamos lá. Na ligação tripla, uma ligação é sigma, vocês já entenderam. Os elétrons estão entre os núcleos dos dois átomos de carbono. Ok. A outra ligação é π. Então, vocês já entenderam que os elétrons π estão acima e abaixo dos dois núcleos dos dois átomos. Só que na ligação tripla tem outra π. E aí você está se perguntando, mas aonde que ela está? Esses elétrons da outra ligação π, pessoal, na ligação tripla, não estão vertical, verticais, ou seja, eles não estão paralelos aos elétrons da outra ligação π. Ué, mas aonde que eles estão então, Manel? Eles estão perpendiculares. Como assim? Vocês estão vendo aqui os dois átomos? Você consegue entender que para cá, ó, vindo aqui para cima de você, é um lado dessa ligação? E pense lá para trás do slide, não é um outro lado dos dois átomos que estão se unindo? Resumindo, gente, uma ligação π fica na vertical e a outra ligação π fica na horizontal, ou seja, esses elétrons π, eles ficam ao lado, na horizontal desses dois átomos, enquanto que aquela primeira ligação π, nela os elétrons estão na vertical. O que eu falei agora mesmo? Acima e abaixo do eixo que une, vamos dizer assim, os dois átomos. Resumindo, uma ligação π fica perpendicular à outra, elas não são paralelas. Mas o que interessa a gente? Dá uma olhada ali. Se um mol de ligação tripla absorver 837 kJ, você rompe um mol de ligações triplas. Mas entenda, daquela quantidade total, uma menor parcela ela é usada para quebrar a π, uma outra menor parcela para quebrar a outra π e uma maior parcela para quebrar a sigma. Ok, pessoal? Então, como vocês viram, é um pouco abstrato, mas não é complicado assim de entender, ok? Vamos dar sequência? Bom, então agora é tranquilo, nós vamos matar aqui a charada. Veja bem aqui, então vamos da esquerda para a direita. Aqui, ó, esse carbono só tem ligação simples saindo dele, ligação sigma, portanto ele é saturado. Esse próximo aqui também, saturado, ele está ligado em 4 ligações simples, ok? Esse carbono aqui, ele sai uma ligação dupla dele, portanto ele é insaturado. Lembrando que uma ligação é sigma, a outra é π. Na representação anterior, eu também acho que vocês queriam perguntar, mas o professor, quando eu desenho a dupla e a tripla, qual que é a sigma e qual que é a π, ou quais são as ligações π? Gente, isso é só uma representação, qualquer uma delas. Tá? E para terminar, o carbono da direita também ele é insaturado, porque ele tem uma ligação π, podemos dizer, sai uma ligação dupla dele. Outro exemplo. Nesta molécula, a gente pode ver da esquerda para a direita um carbono saturado. Este faz uma ligação tripla com o colega da direita. Então, no exemplo anterior, tinha carbonos saturados e 2 carbonos mantendo uma dupla entre eles. Neste exemplo, agora tem 2 carbonos mantendo uma ligação tripla entre eles. Ok, galera? Então, eles são classificados como insaturados. Lembrando que uma ligação é sigma e as outras são π. Lembrando, qual delas que é a sigma e qual delas que é a π? Pelo modelo que estamos aqui usando para tirar foto, qualquer uma delas. Mas vocês entenderam a diferença agora mesmo comigo, entre a sigma e a ligação π. E para terminar,
esse penúltimo carbono à direita é saturado e o último carbono à direita também saturado, ok? Bom, cuidado aqui com uma pegadinha, mas, ô professor, e se tiver um átomo de um elemento que não é carbono, que não é hidrogênio? Gente, vale o mesmo raciocínio. Da direita para a esquerda, o carbono da direita é saturado, e esse colega dele aqui, ó, que eu estou pintando ele de vermelho, ele faz uma ligação dupla com o O. O vermelho aqui, tá, gente? Esse átomo aqui é o O. Ué, mas a ligação dupla dele não é com carbono? Não tem problema. Ele tem uma ligação pi. Portanto, ele é um carbono insaturado. Tranquilo? Esse aqui também é saturado e esse aqui também é saturado. Tudo bem até aí, pessoal? Podemos ir? E para terminar esta segunda classificação do carbono, eu estou aqui mostrando uma cadeia fechada. Tá ok? A questão da cadeia, pessoal, vai ser na continuação das videoaulas, tá? Que a gente vai aprender a classificar as cadeias. Estamos aprendendo a classificar individualmente os carbonos. Então vamos começar aqui em cima. Esse carbono e esse fazem uma ligação dupla, portanto, insaturados. Uma dessas ligações é sigma e a outra é pi. Qual delas? A gente não sabe. Pelo modelo, não. Esse aqui saturado, esse aqui também saturado, esse aqui também saturado. Ué, professor, mas eles formam um anel, uma cadeia fechada? Sim, mas isso não inviabiliza a classificação. Tá? Vamos lá? Terceira classificação dos carbonos. Quanto à geometria. Vamos lá então, gente. Aqui a gente vai ver de uma maneira mais rápida, mas eu garanto que nos exemplos vai ficar mais claro para vocês. Então vamos lá. Quando o carbono ele é saturado, portanto, ele tem 4 ligações sigma ou simples, você vai perceber quando eu mudar aqui o slide, que ele está no meio de um tetraedro. E os ângulos entre as ligações, sim. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, gente, fazendo um arco aqui, ó. O ângulo entre as ligações, né, que passam, claro, pelo carbono, valem 109 graus e 28. Posso dar uma opinião para vocês? Memoriza 109 graus, já está muito bom, tá, gente? Mas memorize. Esse número é cobrado, esse ângulo é cobrado em avaliações. Bom, o carbono, como a gente já viu, ele pode ter uma ligação dupla. Então, lembrando, né, que uma ligação da dupla é sigma e a outra é pi. Ok. Quando ele tiver uma dupla, vocês vão perceber pelas fotos que ele fica no meio de um triângulo. Vou repetir, no meio, enquanto eu desenho, de um triângulo. Então, ele é um carbono de geometria trigonal plana. Ok? E, consequentemente, galera, esses ângulos aqui ó, valem 120 graus, né? Se você der uma volta completa em torno do carbono, dá 360, não dá? Então, aqui, ó, 120, 120, 120. Esse aqui é tranquilo de guardar, né? Vamos lá, então estamos terminando. Quando um carbono, vou começar com o da direita, que a gente já viu. Se um carbono ele tem uma ligação tripla, obviamente que quando a gente fala que ele tem uma ligação tripla, ele tem uma quarta ligação, né, pessoal? Que é a simples, é a sigma. Quando eles têm uma tripla, ele fica no meio de uma reta. Mas a gente não fala que a geometria é reta, a gente usa 2 nomes, linear ou diagonal. Estou brincando com vocês, não é diagonal, foi só para chamar a atenção, é digonal, ok? Não use a letra A. Digonal não é diagonal, ok? Agora, o ângulo é tranquilo, né, pessoal? Esse ângulo aqui, ó, entre essas ligações, em torno do carbono, esse ângulo vale 180 graus, né? Isso é tranquilo, né? Só o nome diagonal, hein, gente? Para não esquecer. E agora, eu não havia comentado ainda, quando um carbono sai dele uma dupla para a esquerda, mas também uma ligação dupla para a direita, ele também é diagonal. Para a gente acreditar nisso, vamos ver os modelos? Então vamos lá. Posso começar aqui do lado direito? Esse carbono aqui, gente, que eu estou colocando ele aqui um vermelhinho, perceba, ele está ligado nesse H de baixo e através de uma dupla no carbono da esquerda. Olha o movimento que eu vou fazer aqui agora, gente. Olha para esse carbono. Eu vou vir aqui no H. Vou fazer... Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui, perdão. Aqui, ó. Esse H, vou traçar a partir dele um triângulo, tá vendo? Olha lá. Pegando os vértices.
Eu peguei esse H, liguei no carbono da esquerda, liguei no H de baixo, que eu liguei no H de cima. Aqui, esse carbono, ele está no meio de um triângulo. Aqui, gente, é plano, porque triângulo é plano. Pode acreditar. Todos eles estão no mesmo plano, aqueles átomos. Vamos trabalhar com esse aqui também, que é trigonal plano. Ó, agora eu vou acelerar. Ele está ligado no H, para a esquerda no carbono e para a direita no carbono. Então, aqui, ó, só para reforçar, eu venho aqui no H, traço aqui uma reta, traço aqui uma reta até o carbono, venho até aqui à direita no outro carbono e vou lá no H. Eu sei que na medida que eu desenho, vai ficando confuso. O objetivo da aula é você ver eu fazendo isso, não é que vai ficar bonito, e não é esse o objetivo, tá legal? Então, você vê que esse carbono está no meio de um triângulo, ele é trigonal plano. Galera, acelerando. Para quem não lembrava o que era um tetraedro, aqui, ó, um tetraedro, estou aqui colocando de vermelho, pintando o carbono de cima. Tetraedro é como se fosse uma pirâmide de base triangular, mas tendo mais um vértice, aqui, ó. Então, não confunda pirâmide de base triangular com tetraedro, tá ok? Tetraedro é uma pirâmide de base triangular, mas que tem um ligante, falando agora quimicamente, esse carbono que está ligado em 3H, neste caso aqui são 3H, claro que pode ser outros átomos, esse carbono está ligado numa quarta ligação no outro carbono, formando uma estrutura tetraédrica. E para terminar, esse carbono que está aqui no meio, ó, ele está ligado para trás no hidrogênio, aqui é um hidrogênio, tá, gente? É porque pela foto às vezes não fica nítido. Ele está ligado num C para cima, num C para a direita e num C para a esquerda. Perceba, ele está no meio de um tetraedro. Portanto, galera, carbono saturado, ele é tetraédrico, tá ok? Geometria tetraédrica, ele é tetraédrico. Ô, professor, cadê os ângulos que você comentou? Esses aqui, ó, eu vou dar um exemplo. O ângulo, né, aqui, ó, H ligado no C, ligado no H, né? Esse ângulo vale 109 graus. 109 graus e 28, 109 graus e 30, às vezes você encontra escrito 109 graus e 50, vamos arredondar, 109 graus. Finalmente, esse carbono aqui da esquerda, ele tem 4 ligações simples, você consegue ver? Olha lá, ele está no meio de um tetraedro. Muito bem, vamos dar sequência. Bom, esse carbono é tetraédrico da esquerda, né? Acho que agora eu não preciso ficar detalhando tanto. Esse aqui da direita também é tetraédrico e o próximo também é tetraédrico. Agora aqui, esse carbono, ele faz uma ligação tripla com outro carbono. Tá vendo? Ele está no meio, ele está no meio de uma reta. Só um minuto. Ele está no meio de uma reta. Quanto que vale esse ângulo aqui? 180 graus. Por isso que você fala que ele é linear ou digonal. Agora, o colega dele, gente, isso é meio intuitivo, né? Se o outro carbono faz uma ligação tripla com ele, esse carbono também é digonal. Veja aqui, geometria digonal ou linear. E, mais uma vez, o ângulo, né, daqui até aqui, né, o ângulo em torno das ligações que entre em torno do carbono, esses ângulos valem 180, que é 180, que também 180. Então, vocês estão percebendo a importância da visualização em química orgânica. É fundamental. Vamos para mais um exemplo? Aqui, ó, é a primeira vez que aparece. Esse carbono do meio, ele faz uma ligação dupla com o carbono da direita. Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma ligação dupla também com o carbono da esquerda. Portanto, olhando para o carbono do meio, você vê saindo dele 2 ligações duplas. Portanto, ele é um carbono digonal. Aqui, gente. Né? Ele está no meio de uma reta. Esse ângulo aqui, ó, é 180 graus. Tá ok? Agora, um detalhe. Lembrando, né, gente? Quando tem uma dupla, uma ligação é sigma, a outra é pi. Uma é sigma, a outra é pi. A gente não tem como saber exatamente qual que é. Mas eu já expliquei que há uma diferença, né? Na ligação sigma e na pi. Quando eu falo não tem como, é olhando para a imagem. Acho que vocês compreenderam a minha frase. Cuidado, gente, com a pegadinha. Se você olhar muito rápido, você fica pensando que o carbono da direita também é digonal e o carbono da esquerda também. Não. Olha bem para ele, para o carbono da direita. Ele é trigonal, porque ele
faz uma dupla apenas. Ele está no meio de um triângulo. E o colega dele da esquerda está no meio de um triângulo. Tudo bem? Vamos lá?